Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o final de Sintonia 5. Sim, gente, resolvi fazer aí um vídeo especial do final de Sintonia, porque como eu falei pra vocês no vídeo de Sintonia 5 que eu fiz aqui no canal, inclusive vão lá assistir, gosto muito dessa série, acho que é uma série que fica no nosso coração, assisto desde o começo e reassistindo, né, a temporada, eu percebi que tinha muitas coisas que eu poderia ter falado no vídeo de Sintonia 5, mas que, por eu estar priorizando fazer resenhas sem spoilers agora pro canal, eu quis fazer um vídeo 2 pra aí sim comentar o final e o desfecho de cada personagem e o rumo que eles tomaram, ok? Mas roda a vinheta, porque agora sim nós temos muita coisa do que comentar sobre. Não podemos negar que Sintonia 5 adquiriu uma fanbase enorme desde o seu lançamento em 2019. Né? Primeiro, por ser uma série brasileira que retrata a vivência na favela e exalta muito o funk e o tráfico no geral, né? Enfim, falando nesse modo literal. E também pelo JP, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros, que fizeram a série ser aí esse estouro que é hoje, juntamente, claro, com o Condzilla e a Netflix, que também fizeram aí esse composê final, e claro, os outros atores, a equipe, enfim, todas as pessoas que fizeram essa série acontecer. Mas esse vídeo é especialmente para nós comentarmos sobre o final da série, de toda a série no caso, e também falar um pouquinho sobre os personagens, o desfecho de cada um, e como os rumos que eles tomaram e as escolhas que eles fizeram aconteceram aí pra série acabar desse modo, que eu gostei, tá? Vou dizer pra vocês que eu gostei muito de como a série acabou e acho que eles souberam a hora de parar, entende? Porque por mais que Sintonia tenha uma fanbase enorme e por mais que o JP, a Bruna e o Christian, eles são atores que fazem a série acontecer, tanto pela linguagem, pelas vestimentas, pelos trejeitos, pelas falas, pela cultura, enfim. Eu acho que quando uma série ela começa a se estender muito, ela pode também vir a ficar um pouco maçante demais. O que não é o caso de Sintonia, porque como eu também falei no meu vídeo anterior, nós iríamos assistir e, enfim, se tivesse uma 10ª, 20ª temporada. Só que eu acho que eles acertaram em parar aí na 5ª, até porque vai ficar aquela memória boa que a gente tinha da série, e também a galera agora vai reassistir, né? Porque tem pessoas que reassistem desde a primeira temporada, então eu acho que eles acertaram, obviamente. E vamos começar aí comentando sobre o final de Sintonia 5. Mas eu vou deixar o Nando pro final, né, diferente do primeiro vídeo, porque eu acho que a série, mesmo tendo o Doni e a Rita, que tiveram arcos extremamente importantes, que eu vou comentar na parte deles, eu acho que a série foi muito sobre o Nando, sobre a redenção dele, sabe? Ou não também, eu acho que redenção é um tema muito forte, assim, pra falar, porque as pessoas talvez não vão entender a trajetória do Nando na série como uma redenção. Talvez elas entendam como, sei lá, uma continuação do que ele foi das temporadas 1 a 4, e que agora ele veio um pouco mais, mas a gente conseguiu ver um Nando um pouquinho mais pai de família, mais preocupado com os amigos, e não um Nando tão chefão, sabe? Se vocês conseguirem entender nesse naipe. Mas vou começar aqui comentando sobre o Doni, porque, que nem eu comentei, né, no primeiro vídeo, ele teve uma evolução enorme, e nessa temporada a gente começa descobrindo que ele vai ter um filho, né? Ele vai ser papai. Aí, uma ex-namorada dele voltou nessa temporada pra dizer que estava grávida. E eu sinto também que o Doni, ele pegou todas as memórias que ele tinha do pai dele, né? Que acabou falecendo nas temporadas anteriores. E ele tinha muito medo de ser pai, né? Ele não conseguia ficar tão presente quando a ex dele estava grávida. Mas ali pro finalzinho da série, ele começou a entender que ele seria um bom pai sim,
porque as memórias que ele tinha do pai dele e a ajuda que a mãe dele também dava pra ele ali em alguns momentos, e até o Nando também, né, que dava uns conselhos pra ele, fizeram com que ele se tornasse um pai incrível. E acho que o arco que ele teve também nessa temporada ajudou muito. Foi um composê muito grande, então eu acredito que, sim, gente, eu amei muito como o Doni fechou o arco dele. O filhinho dele nasceu, obviamente, ele conseguiu fazer um festival, né, da Vila Áurea, e nossa, eu amei muito o arco que o Doni teve nessa temporada e tudo que ele conseguiu construir. Claro que ele também teve aquela questão de se preocupar muito com os amigos e se preocupar com as pessoas ao redor dele, mas ele também teve algo que ele conseguiu canalizar dentro dele, e ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer com que o medo dele de ser pai não diminuísse a vontade dele de ser pai, entende? E outra coisa, a questão da VA Records, né, que ele tem lá, que é a gravadora dele, ele também ficava muito inseguro em vender ela ou não. Porque a gente sabe que foi um trabalho que ele fez, que ele construiu com o pessoal ali. Então vender aquilo ali talvez não seria uma boa estratégia, mas ao mesmo tempo seria, entende? Então ele ficou meio que nessa dúvida aí de vender ou não. Mas no final ele acabou aceitando, né, até para as pessoas ali que trabalhavam com ele ter mais liberdade artística de fazer seus álbuns e, enfim, fazer suas carreiras. E eu acho também que ele virou um homem adulto no sentido de entender que nem tudo é sobre ele às vezes. Que ele precisa, às vezes, parar de pesar um pouco a mão e deixar as coisas fluírem, sabe? Deixar as coisas acontecerem e simplesmente fazer com que elas só fluem, entende? E, gente, as cenas dele tendo o filhinho dele com a ex-namorada dele. Ai, gente, a cena dele da praia, dele levando lá na praia, sabe? Eles fazendo pedidos, assim, as músicas que ele fez, né, pro filho dele e pro Nando, que teoricamente tinha morrido, que eu vou chegar nesse tópico mais pro final do vídeo. Eu gostei muito do Doni nessa temporada. Eu acho que ele, assim, vendo todas as outras temporadas que vieram aí, eu acho que essa foi a melhor, assim, pra ele, sabe? Mesmo com poucos episódios, eu acho que ele conseguiu, nos 6 episódios que tiveram, encerrar o arco dele muito bem e, enfim, fazer com que a história dele na série ficasse muito bem encerrada. E, né, gente, é isso, né? O Doni é esse cara magnânimo que a gente ama. Eu acho que tudo que ele fez, assim, pela Vila Áurea foi algo, assim, incrível e bizarro ao mesmo tempo. Porque ele meio que deixou aquela vontade de, vou ser um astro do funk, e vou ter os hits do ano, e vou fazer dinheiro, e papapá, pra se preocupar com a quebrada dele e fazer com que as pessoas de fora não vissem a Vila Áurea só como lugar que tem crimes e que tem tiroteios e que tem criminalidade no geral, mas sim como um lugar que é uma comunidade de pessoas que trabalham, às vezes em 2, 3 empregos por dia, pegam 1000 conduções para chegar no trabalho e chegam cansadas e fazem o seu corre sem prejudicar ninguém. E é isso, gente. Nossa, acho que eu não tenho mais o que falar, assim, porque realmente o Doni me surpreendeu muito nessa temporada. Muito mesmo. Tanto os outros personagens quanto ele, mas é isso, né? Pro arco dele, pra gente encerrar essa série e ficar com gostinho de quero mais, eu acho que veio muito aí. Agora eu vou falar da Rita, né, que também teve uma evolução muito grande, porque na temporada, né, nesse início, ela começou se formando aí como advogada e ela tá estudando para ser juíza, depois de tudo que ela passou, de começar como uma vendedora de produtos ali na Paulista e fazer o seu corre, né, ela teve uma mudança assim, ó, sabe? Ela mudou literalmente da água para o vinho, ok? E não da água para o water, certo? Porque, gente, se vocês verem a Rita da primeira temporada e ver a Rita da quinta, vocês não vão... Saca? Vocês não vão começar a assimilar uma pessoa com a outra. Mas depois de se formar, a Rita, ela começa a trabalhar num escritório que fica ali, né, perto da Avenida Paulista, que é um escritório de ricaços, né, como ela mesma chama. E ela fica meio que na dúvida se ela defende
essas pessoas ricas, ou se ela continua trabalhando ali na Vila Áurea e defendendo as pessoas da comunidade. Até porque, como ela mesma disse na série, é uma coisa muito fora da realidade dela. Eu acho que ela e o Clayton, né, que é o marido dela na série, eles tiveram essa conversa de conversar, né, e entender muito quais eram esses pontos. Porque ela fez uma escolha profissional, né? Ela foi para uma empresa que realmente dava um lucro muito grande, dava um retorno muito grande, mas ficava aquela incerteza moral dela de que, assim, estou fazendo certo? Estou fazendo aquilo que eu vou mergulhar depois? E claro que quando ela chega ali, ela causa um pouco de estranhamento nas pessoas que já trabalham ali. A gente sabe, né, que quando a gente trabalha num lugar novo, as pessoas que já estão ali estranham muita gente. E a Rita também, eu sinto que ela teve um arco mais adulto de pegar as questões que estavam fora da realidade dela e transformar em algo que ela conseguisse dominar, entende? Porque meio que tudo que ela levou da faculdade pra vida fez com que ela se tornasse uma advogada incrível, tanto que na série mostra várias cenas dela trabalhando em processos e trazendo soluções que o advogado, que é meio que o regente dela, não aceita. Claro que ele não quer perder a pose dele ali de advogado capacho, né? Vou usar capacho porque é assim que eu entendo ele na série, porque ele só fica correndo atrás da dona da empresa. Mas a Rita também teve um dilema muito grande de que o Nando morreu, né? Teoricamente, na série ali. E ela não aceitou isso, porque ela ajudou a enterrar o corpo dele, ela ajudou a sentir as dores junto com os amigos por ele. Então ela meio que ficava nessa coisa de tipo, pô, meu amigo morreu, não me falou, e agora ele quer me ajuda, sabe? Eu acho que isso não é algo que eu possa fazer e não é algo que eu possa entender também. Mas voltando para o arco dela como profissional, eu acho que essa temporada trouxe a Rita muito como uma pessoa que consegue se adaptar, entende? Onde colocam ela, ela tá indo. Ela divulgou muito sim, ok, nessa temporada. E ela acabou sucumbindo ali, cedendo, né, a incerteza dela de ajudar ou não o Nando. Porque, obviamente, a amizade pesou muito mais do que os valores. Não valores, né, porque ela manteve os valores dela. Mas eu acho que aquele orgulho, sabe, de ser colocada pra trás e não ser avisada sobre o plano. E basicamente o arco da Rita foi esse, tá, pessoal? Não teve muita mudança, assim, não teve muitas alterações. Ela só conseguiu finalmente se estabelecer ali no trabalho onde ela está. Conseguiu continuar a relação linda que ela tem com o Clayton, né, com o marido dela. E agora eles vão aí seguir para Salvador para fazer a vida nova deles, ou só para viajar, tá? Aqui na série não ficou muito explicado se eles vão realmente se mudar ou vão só passar as férias aí. Mas, bem dizer, o arco da Rita foi só esse. Eu não senti, assim, que ela teve outra penalidade. Penalidade não. Só não teve outra questão para resolver. E é isso, Rita. Eu amo essa personagem, gente. A Bruna, ela é uma atriz maravilhosa. E eu tô muito feliz que tanto a Rita quanto ela, né, quanto pessoa, conseguiram evoluir e, enfim, que a Rita cresceu, né, gente? A Rita, nossa, toda vez que eu lembro, assim, da Rita pequenininha lá na primeira temporada e agora esse mulherão que ela é, né, que ela conseguiu se tornar. E uma cena também que me chocou bastante, que me deixou um pouco emocionado, foi a cena que ela tá indo pro caixão da mãe dela, né, que tá ali no cemitério. E ela fala que ela se formou em Direito, ela fala que ela conseguiu se tornar uma advogada. E ela lamenta, né, por a mãe dela não estar ali pra acompanhar todo esse crescimento dela. E também a gente vê a Rita com muitas questões de ansiedade, né, muitos traumas que ela precisa lidar com isso. Tanto que a série trabalha ali com ela tendo muitas crises de ansiedade, tendo muitas faltas de ar e, enfim, tudo que a ansiedade acaba causando, né? Mas é isso, a Rita conseguiu evoluir, conseguiu se tornar uma profissional incrível, conseguiu estabelecer ali uma relação com o marido dela, o Clayton, e com os amigos, né? Reunir todo mundo. E é isso, gente.
amo a Rita, uma das minhas personagens febres da série. E o arco da Rita nessa temporada foi esse de sucesso, graças a Deus. Agora eu vou comentar sobre a Sheila e o Nando, de modo geral, porque eles foram meio que o yin e yang do outro, sabe? A Sheila nessa temporada, ela ficou um pouco apagada, eu senti assim, porque na temporada passada ela teve aquela questão de ser presa por ajudar ali o Nando nos esquemas dele. E que atuação na temporada passada, nossa, ela viu muito, assim, as cenas dela gritando no presídio e orando a Deus e chorando, nossa, foi muito pesado, assim, sabe? Mas nessa temporada, a Sheila, ela começa ali no local de manicure que ela tem, né, no estúdio de manicure, que ela conseguiu fazer, né, e também no apartamento dela, que ela comprou com, enfim, com dinheiro ali que ela acabou conquistando. E o Nando preso, né? O Nando começa a temporada preso, tendo que lidar com as questões dele, como eu já falei também no vídeo anterior. Até que ele morre, teoricamente, né? Como eu falei que eu ia vir, que eu ia chegar nessa parte do vídeo. Ele monta uma fuga da prisão com um outro chefão ali, né? Só que ele precisa meio que forjar a morte dele para o sistema entender que ele morreu e que, enfim, ele acabou fugindo da prisão e acabou morrendo. De primeiro momento, eu acreditei que era verdade porque todos os personagens sentiram essa morte, sabe? Apareceu ele sendo levado para o hospital, apareceu ele ingerindo as substâncias, né? Apareceu ele tentando ser reanimado e aparentemente nada dava certo. Até que apareceu ali a máquina com uma linha reta, né? Que é quando o coração para de bater. E até então, eu acreditei que o Nando tinha morrido, certo? Que ele tinha partido dessa para uma melhor. Mas nas cenas seguintes, quando ele aparece ali, né? Que é um plot twist que... eu vou confessar pra vocês que eu já esperava que isso poderia acontecer. Até porque o Nando é um dos personagens principais da série. Então eu acho que eles não matariam ele do nada e deixariam ele morrer assim, sem mais nem menos. Mas eu acho que quando ele apareceu vivo, foi um baque maior, porque eu falei, meu Deus, como eles fizeram isso, sabe? Fiquei pensando assim pra mim. E a Sheila, ela foi a primeira pessoa a saber que o Nando estava vivo, né? Tanto que ela vai até ajudar ele a montar um esquema pra falar pro Donnie e pra Rita. Ela meio que fica na dúvida se ela vai embora com ele pra Bulgária ou não. Até porque ele vai lá pra cuidar dos esquemas nesse país aí, ou nessa cidade, enfim. E eu acho que o arco dela nessa temporada foi muito isso, assim. Foi escolher entre ir com ele e com os filhos e desistir da vida dela, da liberdade que ela tem, né? Até porque ela não poderia ser vista com ele ou teria que ficar presa pra sempre numa casa, né? Ou ficar na Vila Áurea com o pessoal ali, tocar o estúdio dela, ver os filhos crescer e deixar o Nando ir sozinho. Então, ela teve meio que esse dilema, só que eu acho que não foi ela que decidiu, foi o Nando que decidiu com que ela ficasse com as crianças. Até porque ele sabia que ela nunca teria paz e nem sossego se ela fosse com ele embora, entende? Então ele meio que fez assim, deu um ultimato nela, você fica com as crianças e eu vou. Entende? E isso eu gostei muito porque meio que fez com que o Nando pegasse aquela armadura de chefão, de poderoso, de eu que mando e nada mais é válido, e fizesse vir uma imagem de pai de família, de cara que se preocupa com os outros e entender que ela tava bem ali com os filhos, sabe? Por mais que ele queria que ela estivesse ali com ele, com os filhos, não ia dar certo, porque ela ia ter que viver presa e ela já passou por isso uma vez e a gente sabe como foi torturante pra ela na temporada passada. E ele optou por ele ir pra Bulgária, né, no navio, e ela acabou ficando ali com os filhos, com o Donnie, o filho novo, o filhinho do Donnie, enfim, com a Rita, tocando a vida dela e, enfim, seguindo em frente. Mas também eu sinto que as cenas do Nando com os filhos e com ela fizeram ele ter uma redenção, sim.
ok? Eu vou defender a redenção do Nando, porque é emocionante de ver, sabe? Ele queria viver aquilo, ele perdeu muitos anos dos filhos estando na cadeia, ele ficou 4 anos preso. Então, o filho dele, quando ele foi preso, era um bebezinho, sabe? E a filha dele já estava um pouquinho mais velha, mas mesmo assim, ainda é uma criança. Então, tu ficar 4 anos preso e perder a vida dos teus filhos, perder de ver eles crescerem e ver que as pessoas teoricamente estão de boa e tu tá lá preso, eu acho que isso dá meio que um tilt na cabeça, sabe? Isso dá meio que um negócio assim. E eu sinto que o arco do Nando foi entender que ele não precisa ter essa armadura de chefão do crime o tempo todo. Que ele pode sim ser um pai de família, ele pode sim ser uma pessoa que se importa com os outros ao redor dele. E eu acho que eles conseguiram fazer com que o Nando terminasse a série de bem com nós. De bem com a gente. Porque é isso, gente. Eu não consigo pensar em muitas coisas também pra falar. Porque eu acho que a gente vendo a série, a gente tem uma visão maior do que pode acontecer, enfim, do que vai se tornando tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquele negócio de tipo assim, ok, teve um final, correto. E a cena final dele indo pra Bulgária, enquanto os amigos dele estão lá, né, com o filhinho novo do Doni, aproveitando e curtindo ele e tal, e com a Rita indo com o Clayton embora pra Salvador. Eu acho que eles não vão embora, tá? Eu acho que eles vão fazer uma viagem, mas enfim. Finalizou o arco de todo mundo e finalizou a série bem finalizada, que nem como eu falei em algum ponto aí do vídeo. Eles souberam a hora de parar, entendeu? Souberam a hora de parar, vamos ficar só com 5 temporadas mesmo e vamos deixar o legado de Sintonia do jeito que está, porque assim a gente não tem que fazer outra história e não vamos mexer em pontas que ficaram muito bem amarradas. Mas foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha do final de Sintonia 5. Agora sim, temos que dizer adeus. Ai, meu Deus do céu. Não tô pronto pra dizer adeus, gente. Não estou pronto mesmo. Eu acho que sempre a gente vai querer ter aquele gostinho de quero mais. Espero que a Netflix faça um spin-off da Rita, né? Seria jogar muito pro alto, mas enfim, vamos torcer para que isso aconteça. E foi isso. Me comenta aqui embaixo se teve alguma outra questão que eu não falei, alguma informação que você viu aí na série e não entrou para esse vídeo. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com os amigos, família, conhecidos, colegas de trabalho. Não todos, mas enfim. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.